Faixa livre. Vou saudar aqui do outro lado da tela já para fazer o papo com a gente o jornalista Pablo Mata Machado. Pablo, bom dia. Eu estou sem o seu áudio, teu microfone está fechado, viu, Pablo? Bom dia, Anderson, e todos que nos acompanham. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e parabéns também mais uma vez pelo programa, pela programação que traz temas sempre importantes e com viés aqui da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, o que é tão importante. Eu que agradeço, Pablo, as tuas palavras e também a tua presença aqui para fazer esse papo com a gente no nosso Faixa Livre. Não é a primeira vez que a gente conversa aqui, tratamos recentemente desse tema, porque hoje, 10 de julho, completam-se aí 100 dias da ocupação do antigo DOPS, aí em Belo Horizonte, Minas Gerais. Desde o dia 1º de abril, essa ocupação ela se dá em um espaço que deveria ser um memorial dos direitos humanos, considerando o seu histórico de símbolo da repressão que se estabeleceu no país durante os anos de chumbo, esse prédio aí que é a sede do DOPS. Eu lembro que você, inclusive, disse aqui para a gente, da última vez, né, nesse papo que a gente bateu recentemente, Pablo, que o movimento de vocês, dessa ocupação, ela reabriu o prédio do DOPS, do antigo DOPS, para a população, com uma série de atividades, também com visitas guiadas ao local, mas vinha sofrendo uma enorme repressão por parte da polícia de Minas Gerais, polícia militar do Romeu Zema. Houve também uma audiência pública aí na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para tratar dessa ocupação. Mas eu não vou me alongar muito aqui, eu queria te deixar à vontade, Pablo, para falar sobre esses 100 dias da ocupação do prédio do DOPS aí em Minas Gerais. O que é que vocês têm enfrentado para manter o prédio aberto para a população, Pablo? Então, Anderson, é um prédio, né, de 1958, construído nessa data para ser a sede do DOPS. O DOPS, que inclusive é anterior, né, ele é da década de 20, em Minas Gerais, a partir de 1927, sempre num contexto de repressão à classe trabalhadora, né? É claro que aí, a partir do golpe, em 1964, isso se intensifica e a gente tem os registros naquele prédio dos crimes cometidos em todos os andares desse edifício. Com o fim da ditadura militar, o prédio continua sendo um espaço de uso da polícia, né? E então, a partir de 1989, é ocupado pelo DOESP, também pelo DENAR, que é departamentos da polícia aqui em Minas Gerais, e o presídio, as masmorras que foram ocupadas pelos presos políticos durante a ditadura, continuou sendo usado aquele presídio até 2016, né, com um presídio masculino até a década de 2000 e mulheres presas, o Seresp feminino, que funcionou ali até 2016. Em 2017, a polícia desocupa o prédio e a gente tem uma inauguração no final do governo Fernando Pimentel desse memorial. E aí vale voltar um pouco para dizer que essa reivindicação, embora a inauguração tenha ocorrido em 2018, ela data dos anos 80, faz parte aí da dona Helena Greco, né, a luta dos ex-presos políticos, do movimento de familiares de mortos e desaparecidos, já faziam a reivindicação, quando a Constituição do Estado de Minas Gerais, em 89, expressou o fim do DOPS, de que aquele prédio fosse aberto como um memorial. Né? Essa história seguiu a legislação, a primeira lei que trata da implementação do memorial, ela tem mais de 25 anos, ela foi projeto de lei apresentado em 1999 pelo então deputado estadual Rogério Correia e sancionado no ano 2000. O governador do estado de Minas Gerais na época era o Itamar Franco. Então, 25 anos de lei. O memorial foi inaugurado em 2018, ele foi, antes disso, tombado pelo município e pelo estado, 2013 pelo município, 2016 pelo estado, por ser um espaço de sítio histórico e de sítio de consciência. Inaugurado em 2018, ocorreram algumas atividades aí entre 2019 e 2021, no início do governo Zema, algo tocado pelos próprios servidores, e aí o prédio foi totalmente abandonado aí a partir de 22, a ponto de não receber nem faxina, e quando os movimentos sociais fizeram a ocupação no dia 1º de abril, liderado aí pelos companheiros do PCR e da UJR, a gente tinha aí a situação de total abandono do prédio,
com ratos, morcegos, empoeirado. E aí, nesse dia, primeiro, foi feita a limpeza do prédio, reaberto para a população, e aí uma série de pessoas e de movimentos se somaram desde o primeiro dia. Eu estou aqui como uma dessas pessoas. E aí é importante dizer que a partir do momento da reabertura, a gente teve o cerco policial aí que você já citou, Anderson. Ele permaneceu aqui por cerca de 46 dias de forma completamente ilegal, sendo que nos últimos 10 dias, com um habeas corpus que reforçava essa ilegalidade e dava o salvo-conduto para todo mundo que quisesse entrar e sair do prédio. A polícia teve que ser oficiada várias e várias vezes até ela, de fato, desocupar, então, no dia 17 de maio, e aí, desde então, a gente tem tido mais tranquilidade, sem um cerco policial impedindo a entrada de pessoas e constrangendo as pessoas para realizar essas atividades, né? A gente teve mais ou menos nessa mesma época que a polícia deixou a porta do prédio, aí na mesma semana, na semana anterior, então, uma reintegração de posse que foi dada ao governo Zema, junto aí na mesma data do habeas corpus, em primeira instância, e aí a gente fez o recurso e o desembargador fez a suspensão, a partir do agravo feito pela ocupação, a suspensão dessa reintegração de posse, isso também aí por volta do dia 15 de maio. E aí a gente tem, então, realizado audiências de conciliação com o Estado, em que o Estado é cobrado por todas as partes em relação à implementação e abertura do memorial, e já prevendo um formato de cogestão, de participação dos movimentos sociais nessa implementação do memorial. Porém, o governo, ele, no final das contas, ele quase sempre coloca que não tem nenhuma possibilidade e, enfim, e pede novamente a reintegração para o uso do prédio. Na primeira audiência de conciliação, o governo tinha se comprometido a tirar o edifício do Propag, que é o programa de acerto da dívida do Estado de Minas com o governo federal, mas que a gente sabe que os imóveis que estiverem na lista e que forem recusados pelo governo federal, a intenção do governo Zema é de privatizar, de passar para a iniciativa privada. E aí teve o comprometimento na primeira audiência de que retiraria-se o prédio da lista do Propag, que até agora não ocorreu, e enquanto a gente se comprometeu a deixar o governo retirar, então, 3 carros que estavam abandonados no prédio, carros do Sistema Único de Assistência Social que deveriam estar servindo a população há meses, talvez mais de um ano, que estavam abandonados lá quando a ocupação foi iniciada. Aí eles fizeram a retirada, para isso tiveram que fazer um reparo no portão que a polícia militar tinha soldado e chumbado, o portão de um prédio público, histórico e tombado, e retiraram os carros, mas não cumpriram aí o acordo de retirada do edifício do Propag. De qualquer forma, a gente segue tocando as atividades, o que é o mais importante, né? Mantendo a função social do prédio sendo cumprida, né? Então, a gente já recebeu nas visitas mediadas mais de 2.000 pessoas, com inscrições via formulários, outras que vieram diretamente com contato aí via nossas redes sociais, pelo Instagram, @ocupe-o-memorial, ou então por e-mail, né? Porque muitas vezes turmas maiores fazem essa marcação assim. E antes das visitas abertas via formulário e com inscrições por e-mail, a gente também recebeu uma série de movimentos sociais aí para as visitas, partidos políticos e diversas outras entidades. E, além disso, a gente continua abrigando outros eventos, exibição de documentários, debates, eventos culturais, shows de bandas e atos políticos que passaram por aqui. E aí o que dá contando as atividades dentro e fora do prédio, com atos políticos do movimento dos atingidos por barragem, do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, o 18º da luta antimanicomial, os próprios atos puxados pela própria ocupação, a gente já deve estar próximo ou ultrapassamos já a casa aí de 10.000 pessoas impactadas nas ações, e aí em 100 dias, fazendo mais do que o Estado fez em 7 anos, desde a inauguração, isso a gente pode afirmar sem nenhuma dúvida, e fazendo com que a função social aqui do edifício seja cumprida. Muito, muito importante, viu, Pablo, essa ação de vocês. E agora com um pouquinho mais de tranquilidade, essa ocupação, já que a polícia deixou aí a porta do prédio do DOPS. Eu queria que você falasse um pouco também, Pablo, sobre as ações que há na justiça em relação a isso, porque já houve
audiência de conciliação na justiça para tratar dessa ocupação, enfim. Como é que o judiciário de Minas Gerais ele tem se posicionado a respeito desse tema, ainda mais considerando que o memorial existia, como você muito bem trouxe aqui para a gente, desde o fim de 2018, mas foi abandonado pelo governo Zema. Como é que o judiciário tem lidado com essa ocupação e tem tratado disso? Olha, a gente teve na primeira instância, né? Então, essas duas, primeiro o habeas corpus e na mesma data a reintegração de posse. A reintegração na primeira instância era uma ação mesmo repleta de mentiras, porque alegava que a ocupação é que estava impedindo a realização de obras, que a ocupação que estava impedindo os carros, que eu já comentei, que estavam abandonados pelo governo de circular, sendo que eles já estavam abandonados lá há muito tempo, e que a ocupação impedia a reabertura do memorial, enquanto, na verdade, a ocupação que reabriu o memorial, tanto que essa reintegração de posse foi rapidamente suspensa também na segunda instância. E aí o que a gente tem, nesse momento, é a realização das audiências de conciliação. A gente já realizou, então, aí 4 audiências, com a próxima marcada para o dia 25 deste mês aí de julho. Então, a gente aí, daqui 15 dias, temos mais uma rodada, onde a gente já levou, então, alguns exemplos de cogestão, como que ocorreu no Memorial Brumadinho, né, que é um memorial aí pelo crime da Vale, em Brumadinho, onde a Vale é responsável pela manutenção e pela garantia de todo o custo que envolve o museu, mas quem nomeia e faz a gestão juntamente com profissionais ali contratados para isso, é justamente a associação dos familiares aí das vítimas, né? E o governo vai avaliar as propostas que estão na mesa, entre outras que tem também, e a gente aguarda um retorno. O governo ele é cobrado de todas as partes envolvidas, né? Todo mundo que esteve presente lá e não faz parte do governo estadual, seja o Ministério Público Estadual, seja também o próprio Conselho Municipal de Cultura aqui de Belo Horizonte, sempre há cobrança para que esse memorial seja aberto, né? Visto que a legislação, como eu disse, tem tanto tempo, visto toda a demanda, o fato dele ter sido inaugurado e ter sido fechado, e o fato de existir um projeto de musealização que também foi abandonado pelo governo Zema, né? Então, nesse momento, o que a gente espera é que essa luta caminhe nessas próximas audiências de conciliação com uma grande vitória dos movimentos sociais, mantendo o memorial aberto e com a possibilidade de implementação de um projeto de musealização, onde é importante a gente dizer que o principal para ser visitado já está lá, porque as próprias pesquisadoras envolvidas nesse projeto de musealização atestam que, assim como os movimentos sociais sempre reivindicam e é um ponto inegociável, o fato é que o memorial é um museu de sítio histórico e de um sítio de consciência. O principal já está lá para ser visto e visitado. A gente pode trazer experiências aí, recursos visuais, gráficos, audiovisuais para enriquecer essa experiência, a questão dos direitos humanos na atualidade, com salas específicas para isso, mas a materialidade do prédio é o principal e por isso o memorial já está aberto e recebendo estudantes de ensino médio, já recebemos de ensino fundamental também e diversos estudantes de graduação e pós-graduação. E o projeto de musealização prevê um memorial aberto durante a implementação. Então, essa é a reivindicação e é o que já estava previsto também no projeto que o governo Romeu Zema escondeu por 5 anos e que só foi possível a população ter acesso graças à ocupação, graças à cobrança dos movimentos sociais, e a denúncia pôde ser feita numa audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Então, a gente espera caminhar nesse sentido aí, na via judicial, Anderson, mas mantendo aqui ativas, né, as nossas atividades no memorial, porque essa demanda não para, tem a demanda da sociedade, então a gente segue aqui cumprindo a função social do edifício, enquanto a gente sabe que o governo Zema tem a intenção, além desses projetos de privatização, uma intenção ideológica de esconder, né, de esconder esse passado, de apagar a memória para esconder os crimes que foram cometidos e perpetuar a impunidade. A gente sabe que a gente tem, nesse sentido, um legado estrutural da ditadura em vários aspectos, e um deles se manifesta no encarceramento em massa e também na tortura.
né? A maioria das denúncias que o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos recebe aqui em Minas Gerais é de tortura em presídios do sistema carcerário, se a gente for pegar hoje aqui, julho de 2025. O Pablo, e como é que a classe política ela tem lidado com isso? Vocês têm recebido apoio aí em Minas Gerais? Deputados, vereadores em BH já estiveram visitando a ocupação? Como é que a comunidade ou a classe política institucional lida aí com essa ocupação de vocês no antigo prédio do DOPS? Do ponto de vista dos movimentos sociais, a gente tem aí mais de 200 entidades que apoiam, né, a ocupação, e a gente tem tido, sim, o apoio e recebemos visitas de parlamentares aqui do Estado, e alguns parlamentares, inclusive, de fora do Estado também, alguns deputados federais de fora do Estado, como Glauber Braga e o Rui Falcão, e vários aqui de Minas Gerais também, deputados federais, estaduais, vereadores que tiveram presentes, dos partidos de esquerda, e além disso, a gente tem também, teve também, né, a visita do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, né, a ministra Macaé Evaristo, acompanhada também do Nilmário Miranda, né, que é assessor especial de defesa de democracia, memória, verdade, e nesse momento a gente pôde, inclusive, tratar das pautas do movimento, assim como na visita de todos os demais parlamentares, e o que a gente sempre faz é enfatizar uma outra luta importante que a gente tem aí do ponto de vista que envolve também a luta política institucional, que é o que a ocupação e aí a Comissão Independente do Memorial Ocupado já fez, que foi o requerimento por tombamento federal do edifício junto ao IPHAN, né? Como eu já disse, o edifício então tombado por ser um sítio histórico, tanto pelo Estado quanto pelo município. Esse requerimento já foi feito há algumas semanas aí pela ocupação, no início de maio, se não me engano, e a gente já tem aí um processo administrativo correndo com um ok da superintendência do IPHAN aqui em Minas Gerais, para que se inicie o processo de tombamento, dando mais uma camada aí de proteção ao edifício, né, aos ataques que o governo Zema tenta fazer contra o prédio. E aí, então, a gente espera também avançar nesse sentido em breve, para que, de fato, esse processo de tombamento seja iniciado, e a gente acredita que, iniciado o processo, tem os trâmites normais, e aí tem que correr no tempo mesmo, que é o tempo do IPHAN, mas iniciado o processo, eu acredito que a gente tem tudo para esse tombamento também avançar, visto que já tem todo o legado aí, o histórico do tombamento pelo Estado e pelo município. Pablo, eu tenho uma pergunta aqui, eu tenho alguns questionamentos do nosso chat, eu vou trazê-los alguns para a gente, para o nosso papo. O Fernando Pessoa, ele diz aqui o seguinte: é importante ressaltar como nós daqui de BH e região podemos ajudar, onde encontramos a programação das atividades culturais. Ele quer saber como é que a população de Minas pode se engajar aí nessa ocupação de vocês, onde é que há essa programação, enfim. Isso. Então, a gente tem aí, Anderson, o nosso Instagram, que é o principal canal aí para as pessoas terem as informações, @ocupe o memorial, e aí lá a gente vai ter tanto o calendário das visitas mediadas, né, o link para o formulário para inscrição para essas visitas, as outras atividades que estão ocorrendo no memorial, a gente vai divulgar lá também, e lá também há o link para o nosso grupo de WhatsApp, onde todas as atividades vão ser divulgadas, e o prédio fica na Avenida Afonso Pena, número 2351, está no centro de Belo Horizonte. Então, também a gente está lá recebendo, né, além das doações que a gente recebe via Pix, que é muito importante para a gente, para poder garantir a manutenção do memorial aberto, porque a gente tem que garantir uma escala com companheiros no prédio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Daí a necessidade também da gente garantir os alimentos, itens de higiene, de limpeza, e aí a gente recebe as doações tanto via Pix, que vocês vão encontrar também na nossa página no Instagram, e também lá no local, né? Então todo mundo pode ficar à vontade para levar alimentos, especialmente proteínas, para fazer a doação.
e também itens de higiene e limpeza, que também é uma necessidade que é constante, né, para a gente. E basicamente é isso, muito simples, é só acompanhar e qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo diretamente. Importante você fazer essa fala e deixar claro como a população aí de Minas Gerais pode auxiliar nesse processo dessa ocupação. Para a gente fechar aqui o nosso papo, o Pablo, depois desses 100 dias, já dá para dizer que esse movimento de ocupação do antigo DOPS já serviu para alertar a respeito das ameaças que um regime autoritário pode produzir para toda a sociedade e outra. Essa resistência que há do governo Romeu Zema não acaba, de alguma forma, evidenciando o atrelamento dessa gestão a esse tipo de postura autoritária que a gente tinha no período da ditadura? Sem dúvida, Anderson. É esse que é o objetivo, né? Pegando aí pelo final da sua pergunta, o próprio governador Romeu Zema, que questionou a existência de ditadura, dizendo que ele não é de historiador, né? Justamente porque a gente sabe, como eu já disse, é uma política para apagar mesmo a memória, para que os crimes se perpetuem, porque a impunidade persiste, né? A gente não teve uma justiça de transição. Então, o prédio é pedagógico e aí importantíssimo ele estar reaberto e que ele seja um espaço para ser visitado por toda a população e fazer parte da formação de quem está aqui em Belo Horizonte. E aí é muito interessante que, além do movimento da gente receber turmas de ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós, várias famílias, e aí muitas vezes vão os pais com os filhos, às vezes os filhos levam os pais e vice-versa, a gente também tem recebido muita gente de outras cidades, né? Então, no feriado que teve, a gente estava aberto, a gente recebeu pessoas de várias cidades de Minas Gerais e de outros estados. A gente tem entrado na programação de atividades ligadas à universidade, que ocorrem, óbvio, no ambiente acadêmico, mas que acabam incluindo visitas no final ali dessas atividades. A gente fez parte, por exemplo, da programação da Semana Feminista da FAFIT, que é a Faculdade de Ciências Humanas aqui da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, tinha gente de fora também para fazer essa visita, assim como reunião do Andes, que ocorreu em Belo Horizonte, e aí reunindo pessoas de diferentes regiões aqui do estado que também tiveram no memorial para fazer a visita. Até eles estavam fora de horário de visita, mas a gente conseguiu articular que outros companheiros pudessem conseguir recebê-los. E aí eu acho que isso serve de referência também para a luta ser desencadeada em outros espaços. A gente sabe que mesmo aqui em Belo Horizonte tem diversos outros espaços que são reivindicados como espaços de memória e que estão fechados, e alguns deles até ainda ocupados pela polícia, e a gente tem também em outros estados, né? A gente tem movimentações em relação a isso no Rio de Janeiro também no momento, né? Não exatamente como uma ocupação, mas como um abaixo-assinado, uma reivindicação popular para isso, e serve de referência aí para outros estados e até para outros países, tanto que a gente tem, inclusive, organizações internacionais que apoiam também a ocupação, porque a gente precisa manter esses espaços abertos para poder expor o que foi a ditadura empresarial militar aqui no Brasil, para a gente poder também refletir e aí valorizar os companheiros que tombaram nessa luta, os que ainda estão aqui vivos, travando essa batalha, né? Todas as liberdades democráticas que a gente tem, a gente saber que a gente não pode abrir mão de nenhuma delas quando vem novas tentativas aí de autoritarismo de extrema direita, né? E aí o prédio serve para a gente refletir sobre tudo isso e também para a gente refletir sobre os crimes cometidos pelo Estado burguês, porque também está nesse contexto antes da ditadura e depois da ditadura, nesse legado estrutural que a gente tem, né, que está presente em tantos aspectos da nossa sociedade e está presente na própria história da ocupação, com essas questões que a gente já comentou do cerco policial e até com a disputa pela memória do prédio, né? 40 anos de luta dos movimentos sociais, 25 anos de legislação, uma inauguração lá em 2018, um fechamento muito rápido pelo governo e ele ser reaberto somente pelos movimentos sociais. E aí é por isso que a gente mantém firme a postura
de se manter no prédio. A gente sabe e segue na via judicial, em todas as vias institucionais possíveis, mas o mais importante é a nossa luta diária, a nossa manutenção da ocupação, das atividades, das visitas mediadas, e assim a gente vai seguir para que esse espaço possa ser visitado por todos os mineiros e também todos os brasileiros, todos de fora, que puderem passar aqui por Belo Horizonte. Assim seja, viu, Pablo? A gente espera que essa ocupação produza bons resultados, acima de tudo, como já tem produzido esses 100 dias que vocês estão aí ocupando o antigo prédio do DOPS, e, acima de tudo, que se coloque como um espaço de resistência e de memória, para que a gente deixe claro o que o período ditatorial pode produzir, o que regimes autoritários podem produzir num país. Paulo, parabéns mais uma vez por toda essa mobilização que vocês têm feito aí em frente, dentro do prédio do DOPS, reabrindo esse espaço, oferecendo para a população conhecer um pouco da história desse período aqui no nosso país, conscientizando as pessoas. Enfim, a gente segue junto nessa luta, viu, camarada? Se tiver novidades aqui, você pode trazer para a gente. Voltamos a fazer o diálogo aqui no Faixa Livre. Mais uma vez, parabéns por toda essa resistência que vocês promovem em Minas Gerais. Obrigado, Anderson. Valeu mais uma vez aí pelo espaço, a oportunidade de conversar com você e com todo o público. E a gente segue firme aqui. Como eu já disse, a gente está aberto à cogestão com o Estado. A gente sabe que o Estado tem aí que reparar também pelos crimes que foram cometidos pelo Estado, né? E por isso ele precisa pelo menos arcar com uma parte ou com todos os custos do memorial. Mas assim, a gente tem outras possibilidades também, e aí para pequenas melhorias a gente já tem buscado recurso com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério Público Federal, e para ter um recurso mais robusto, a gente tem a possibilidade também, junto aí ao Ministério Público Federal, via COVET, que é a Comissão da Verdade dos Trabalhadores do Movimento Sindical, inquéritos que já estão abertos sobre as empresas que colaboraram com a ditadura aqui em Minas, como a Fiat, a Belgo, a Mannesmann, a Uzi Minas, e aí já tem uma reivindicação antiga, muito anterior a essa ocupação, que parte dessa verba seja destinada a memoriais. Então a gente tem várias possibilidades aí de tocar esse espaço, e o que a gente sempre fala nas visitas, só é possível os movimentos sociais manterem o prédio e as visitas, porque tem pessoas interessadas, porque existe essa demanda, e aí a gente consegue facilmente, né, com muita luta, obviamente, mas a gente consegue cumprir essa função social, e aí a gente pode dar ainda mais impulso a esse memorial e ele ser essa grande referência para essa luta por memória, verdade e justiça aqui no nosso país. Obrigado mais uma vez aí, Anderson. É isso, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço para você, viu, Pablo? Até a próxima. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Pablo Mata Machado, jornalista e um dos membros aí dessa ocupação no prédio do antigo DOPS, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais.